Gosta do ser humano como ninguém e aprecia o que cada um em sua particularidade carrega. É pastor da Igreja Presbiteriana de Itajaí, psicólogo clínico e mediador judicial e extrajudicial. Ele vem nos ensinar como brigar. Não se trata de um treinador de MMA para UFC, mas nos mostrará como conduzir conflitos com nobreza. Afinal de contas, briga é sinal de desenvolvimento. Explica isso pra gente, Jadilson Crispim. Bom dia a todos. Falar depois desses homens é complicado, né? É um desafio para todos nós. É um comportamento, né, que a gente tem, acaba olhando o outro falar e a gente acaba se comportando, olhando, meu Deus, né? O que eu vou falar agora? Mas eu creio que todos nós aqui temos experiências interessantes na vida para compartilhar. E cada um de vocês aqui são uma carga de experiência, são uma carga de vivência na vida. Eu sou Jadilson, a minha esposa Eunice está ali, né? Nós temos 2 filhos, tem um Abner, que é de 23 anos, e depois de 17 anos, nós resolvemos ter mais uma criança, e nasceu a Larissa. E o que me confortou foi que o texto da palavra de Deus diz assim, que na velhice darão frutos, não é? Eu tive que fazer a conta esses dias que eu vou ter 50 e poucos anos, né, quase 60 anos, quando ela tiver 15. Você imagina só, 53, 54 anos, quando ela tiver 15 anos. Então, é um desafio, né, um pai de quase 55 anos, uma filha de 15, e ela querer correr para baixo para cima, eu vou ter que cuidar da minha saúde, como o doutor explicou para mim aqui, né? Senão, não vou dar conta de correr atrás dela e não vou alcançar os objetivos que ela vai traçar. Mas eu quero compartilhar com vocês essa experiência sobre mediação de conflitos. Fazem 5 anos que eu trabalho como um mediador judicial e extrajudicial no Fórum de Itajaí. Eu desenvolvo esse trabalho de forma voluntária. No começo, para mim, foi bem desafiador vivenciar essa experiência, porque o que um mediador faz no fórum, né? Um mediador de conflitos. Eu trabalho na área da família, e normalmente as pessoas que procuram um mediador na área da família, eles procuram para fazer divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, saber que dia que eles vão visitar e não precisam se encontrar, né? Então, é um desafio muito grande. Ontem até eu ouvi uma palestra aqui, achei muito interessante, me ajudou a tirar um pouco do senso de culpa, mas às vezes eu falo para o pessoal assim, né, no fórum eu faço divórcio, na igreja eu faço casamento. Por incrível que pareça. Mas, normalmente, as pessoas procuram a mediação visando tentar resolver, de alguma forma, o conflito. No fórum, as pessoas procuram, às vezes, porque é gratuito, né? E, normalmente, eu faço questão de frisar para elas que não é gratuito, né? Todos nós pagamos, né, pelos nossos serviços que recebemos do Estado e pagamos muito bem, obrigado, né? E a gente sabe que a mediação é uma ferramenta assim, extraordinária para todos nós, né? A mediação é uma ferramenta extraordinária para todos nós. Eu acredito que todos nós fizemos mediação todos os dias. De alguma forma, a gente media conflitos, de alguma forma, a gente resolve situações. Eu estava pensando, hoje de manhã, me veio um texto na cabeça, de quando Jetro chegou para Moisés e viu Moisés resolvendo conflito no meio do povo. E Moisés todo dia sentava, de manhã à noite, para tentar resolver problema no meio do povo. E aquela situação tensa, e o Jetro olhou aquele movimento de Moisés,
o Jétro falou assim, olha, você vai morrer rapidamente. Você vai rapidamente perder a vida. Você deve compartilhar isso. Ou seja, para mim, hoje de manhã, nessa reflexão, me ocorreu assim, né? Você deve formar ou investir em mediadores, ou seja, pessoas que tenham capacidade de articular no meio do povo e possam fazer e resolver e ajudar a resolver as questões básicas, né, que existem no meio do povo. Eu acredito assim também na área empresarial, né, ou na família, porque o empresário ele não é só empresário, ele é pai, ele é esposo, né, ele se relaciona na igreja, ele se relaciona com os amigos, ele tem as comunidades que ele participa, ele tem os ambientes que ele se relaciona. Então, em todos os lugares, nós sabemos que teremos, de alguma forma, que lidar com conflitos, teremos que lidar com situações que desafiam a nossa vida. E quando a gente não aprende, normalmente as pessoas não aprendem ou não têm facilidade para lidar com o conflito. Tem um texto de Tiago, capítulo 1, 19, que diz assim, né? Sede prontos para ouvir, tardios para irar. Só que normalmente a gente faz ao contrário diante de um conflito. A gente ira, a gente não escuta mais nada e fala demais. Então, a gente inverte a ordem. Quando a gente inverte a ordem, a gente nunca consegue resolver problemas. Então, quando você cuida dessa questão de lidar bem com as situações, você tem muitos avanços. Pensando numa empresa, normalmente quem começa uma empresa, começa um projeto, a pessoa normalmente pensa no quê? Não, eu vou ter sucesso, eu vou conquistar, vou alcançar objetivos, vou atingir as minhas metas, né? E normalmente a pessoa fica imaginando aqueles sonhos e colocando em prática aqueles sonhos, diz assim, puxa, daqui para frente é só sucesso na minha vida. Daqui para frente eu vou alcançar muitos objetivos. Porém, existem conflitos, que são os conflitos internos, que ele vai ter que lidar, que são pessoais. Existem os conflitos que vão surgir da relação comercial, da relação com o funcionário, da relação com as pessoas que vão estar atreladas àquele negócio. E como que esse empreendedor, né, no mundo líquido que nós estamos vivendo, de relações líquidas, que nada concretiza, as pessoas são rápidas nas relações, hoje a pessoa está amando, amanhã não está mais, hoje a pessoa está querendo comprar o teu produto, amanhã não quer mais, hoje você faz um contrato, amanhã já está quebrando o contrato, e as coisas são muito rápidas. E como é que a pessoa vai lidar com isso e trabalhar com essas questões? Os sonhos, né, de um empreendedor, que são para ser maravilhosos, depende da situação, pode trazer muitos desgastes. Então, a tendência de nós resolver os nossos problemas, sempre, né, no padrão normal, sempre foi de forma judicializada. Teve um problema, teve alguma dificuldade, teve uma quebra de contrato, teve um problema de relacionamento com o funcionário, teve alguma situação que envolveu alguma pessoa que provocou um distrato de uma situação, normalmente a pessoa ela vai para o litígio, vai para a briga, vai para o confronto. Essa é a nossa maneira tradicional de resolver as coisas. E isso, na verdade, fere para nós, principalmente cristãos, o princípio da cultura da paz. Se você olhar as Escrituras, a Escritura constantemente está incentivando essa cultura de paz. No que depender de vós, tende paz. Ele não está dizendo que você não pode lutar ou buscar os seus direitos, ou, né, o nosso Deus é um Deus de justiça. Porém, tudo isso pode ser feito dentro de uma cultura e de uma visão de paz, sem existir uma questão de guerra. Eu acho impressionante, assim, quando os casais, né, você vai ver, de repente, falar mais voltado para a família, assim, que é a área que eu atuo constantemente. Normalmente, os casais, quando chegam na mediação, é muito interessante, assim, essa forma que eles se comportam, né? A gente organiza até as cadeiras, quando a gente senta para fazer mediação, elas têm a posição certa, né? Ouvindo o neuromarketing aqui, né? A gente fica pensando assim, né? Alguém deve ter pensado dessa forma, né?
Mas as cadeiras são organizadas de uma forma, o advogado que vai para, né, numa mediação judicial, normalmente tem um advogado, o advogado ele fica numa posição que ele não faz enfrentamento à pessoa, por exemplo, para intimidar o outro, para intimidar a outra pessoa. Então, normalmente, fica numa posição que não gere constrangimento. E o mediador fica numa posição, né, o comediador junto, e a gente desenvolve. E, normalmente, a gente coloca as cadeiras numa posição em que uma pessoa não fique virado para o mediador, mas fique de lado aqui e de lado aqui, possibilitando a construção do diálogo. Normalmente, quando as pessoas chegam para a mediação, sabendo que a mediação é uma ferramenta amigável, essa pessoa chega e ela ajeita a cadeira, sai da posição que a gente coloca e se vira para o mediador, para fazer interlocução com o mediador, para o mediador falar para o outro, e ela fala para o mediador, e o mediador fala para esse. Essa é a tendência. O mediador não pode cair nessa cilada. Então, essa ferramenta é extraordinária. Por quê? Porque as pessoas chegam no serviço, ou chegam buscando esse apoio, com as suas emoções muito alteradas. Existem aquelas, né, principalmente na área da família, tem aquelas coisas que a pessoa faz que ela não diz, são as coisas não ditas, né, que a gente diz. As coisas não ditas, comportamentos não ditos. Então, às vezes, a mulher, ela chega na mediação arrebentando a roupa que ela nunca usou. Aquele perfume que ele dizia, como eu gosto desse perfume. E ela chega arrebentando. E ele, todo firme, né, todo sisudo e tal, e entram para o serviço e eles entram na disputa. Eu achei interessante que na área né, a pessoa usa a justiça para poder se visitar, se encontrar. Né? Não, vamos fazer um processo de mediação que é mais rápido. Não. Eu quero litigioso, porque o litígio demora mais e a gente se encontra mais vezes. Impressionante. Então, como que as pessoas lidam? E as pessoas parecem que gostam de brigar e gostam do desafio. E quando pensa assim em conflito, de repente a gente pode até pensar, será que o conflito faz parte da nossa vida? Lógico que faz parte. Né? Mas, normalmente, diante de um conflito, a tendência nossa é dar ao outro a oportunidade de resolver os nossos problemas. Por exemplo, quando uma pessoa procura um pastor, a pessoa procura um pastor para o pastor orientá-la e dar uma direção e dar rumo para a vida. Uma coisa que eu sempre procurei como pastor é nunca tomar decisão pelos outros. Nós gostamos de delegar ao outro a oportunidade, né, que é nossa, de decidir a nossa vida. Então, quando a pessoa chega na mediação, ou usa a ferramenta da mediação, a tendência da pessoa é querer delegar ao outro. Pedir para o outro decidir o que fazer, como resolver. E, na verdade, a ferramenta da mediação, diante de um conflito, nós temos a rica oportunidade de resolver as nossas questões pessoais. Diga-se, a mediação me ajuda a colocar em prática o meu poder de decisão. Então, olha só, eu li uma frase de um livro da Solange Rossetti, que ela fala sobre famílias, casais e famílias, né? E ela diz que a gente pode aprender a brigar com elegância. Aprender a brigar de forma construtiva. Como brigar de forma construtiva? Todo conflito, ele não é mal em si. O conflito, não necessariamente, ele é mal em si. A tendência que nós temos é ter uma visão negativa do conflito. Quando a gente pensa em conflito, o que vem à mente? Briga, o que mais?
discussão, o que mais? Grito, raiva, ódio, etc. Normalmente, quando pensa em conflito, a gente pensa nessas questões. Mas o conflito não necessariamente precisa ser isso. Nós podemos pensar de forma positiva no conflito. O conflito nos ajuda a crescer, nos desafia, mexe com a gente, nos tira do local. Né? Eu sempre, quando eu trabalho no consultório, normalmente as pessoas vêm para aliviar o sintoma. E o que normalmente não se faz é tirar o sintoma. Porque é o sintoma que te impulsiona. É o sintoma que faz você buscar ajuda, é o sintoma que mexe com você. O conflito, ele também mexe com a gente, ele impulsiona a gente, ele empurra a gente. Então, quando nós estamos diante de um conflito, de uma situação, nós podemos olhar como uma oportunidade de fazer mudanças, de pensar diferente, de agir diferente, de resolver as coisas diferente, ou nós podemos repetir o padrão a vida inteira. Eu estava vendo um material que eu estava lendo esses dias, diz que muitas empresas duram o máximo 5 anos. Não é porque não tem dinheiro. Um dos motivos é porque falta habilidade para resolver conflitos que as pessoas foram deixando para o outro dia, foram protelando os conflitos, foram empurrando com a barriga, não resolveram o conflito, e isso resultou no quê? Falência da empresa. Que começou a gerar várias outras situações que vão se desencadeando num sistema de relação que prejudica a empresa. E a empresa fica insustentável. E não foi por falta de dinheiro. Então, há a possibilidade de você enfrentar e lidar com essas questões. Mas quem diz que... Eu li no Sebrae, diz que alguns dizem que é menos, mas o Sebrae diz que 90% das empresas do Brasil, principalmente, são familiares. Daí o camarada falou assim, não, mas o gerente da empresa lá é o meu irmão. E não tem como eu mexer, não dá para fazer, e tal, mas está tendo problema, está tendo conflito, não resolve. Mas é meu irmão. Caim era irmão de Abel também, né? Então, e Caim teve um mediador, Caim teve um mediador entre ele e Abel. Deus falou para ele assim, olha, o pecado jaz à porta, você pode dominar sobre ele, ou ele vai te dominar. A oportunidade de ele tomar uma decisão positiva, de lidar de forma positiva com a situação, mas lidou de forma negativa. Quando fala-se mediação, nós temos a lei da mediação. Quem já ouviu falar da lei de mediação? Temos o operador do direito aqui, né? A lei da mediação, ela foi, por incrível que pareça, homologada, assinada pela nossa, até então, querida presidente Dilma Rousseff. Ela sancionou a lei em 26 de junho de 2015. Ele leva 6 meses para entrar em vigor. E ela está em bastante atividade, essa lei agora, a partir do novo Código de Processo Civil, que já está em funcionamento, desde o ano passado, 2016, não foi a memória. Então, a mediação, ela tem uma proposta, essa lei da mediação, de produzir e trabalhar de forma que os conflitos sejam resolvidos de forma consensual, amigável, em que possa trazer menos litígio, menos problemas, as pessoas aprenderem a resolver os seus problemas de forma menos sofrida. Sempre no litigioso, o que acontece? Um ganha e o outro perde. Vai ter um processo litigioso, um vai ganhar e o outro vai perder. Quando fala-se de mediação, os dois saem inteiros. Por quê? Porque o que se trabalha na mediação são ferramentas que ajudam a pessoa a entrar em contato consigo, e olhar para si, e olhar para a relação, e olhar para aquele ambiente que ele está envolvido, e encontrar soluções
que facilitam e que ajudam ela a encarar de forma positiva e propositiva as relações que ela está envolvida e possa ter soluções mais sustentáveis, né? Foi falado sobre sustentabilidade e eu achei muito extraordinária aquela fala quando que a gente quer mudar uma situação, ou quer mudar um país, ou mudar um ambiente, não adianta trocar de sofá, tem que mexer no indivíduo, a pessoa tem que ser mexida. Não adianta você dizer, não, olha, é o seguinte, eu vou pagar tanto de pensão e acabou. Não, eu vou fazer o seguinte, eu pago tanto, pode acionar e faz isso, e eu pago e está acabado. Não é isso. Existem mais coisas que precisam ser lidadas. Então, a mediação é justamente isso aí. Ela proporciona essa relação e essa solução de conflito amigável. Uma das coisas interessantes assim que a mediação, né, é possível acontecer isso, porque normalmente a pessoa que é a pessoa do mediador é uma pessoa imparcial, uma pessoa que não tem lado, uma pessoa que ela precisa ter a habilidade de não se enredar com, né, com a pessoa, porque a pessoa diz assim, às vezes, como na área da família, às vezes o camarada fala assim, ó, mas o que o senhor, como mediador, pensa disso que ela falou? E daí? Sai dessa, José. Eu não penso nada, eu estou aqui para ver o que vocês pensam. Por quê? Porque se você cair nessa cilada, você deixou de ser imparcial e você já se comprometeu com a situação e você está enrolado. Você tomou de lado, tomou lado. Então, a importância da mediação, porque ela resgata o diálogo. As pessoas não conversam mais. As pessoas, quando elas vão para o litígio, por exemplo, existe lá a quebra de um contrato que foi feito entre empresas, problemas com sócio, problemas com funcionário, relacionamento interno de equipe. Às vezes, a questão da mediação não é você ter um local ou você procurar alguém para fazer uma mediação, mas você pode ser um mediador, ou seja, você tem que ser um homem de paz. De repente, o gestor da empresa, ou uma pessoa específica na empresa que faz esse trabalho, faz a gestão de paz, um homem de paz do local, a pessoa que traz um equilíbrio, traz um ajuste para um ambiente. Por quê? Tem duas coisas que você pode fazer. Você pode ficar mal, se magoar e vai ter que desmagoar depois. Então, por que se ficar se magoando a vida inteira? Então, podemos fazer o que é certo na primeira vez. Então, a mediação dá essa possibilidade de resgatar o diálogo. Por quê? Porque evita desgaste e desperdício de tempo. Discussões estéreis. Já viu marido e mulher brigando às vezes? Lá em casa a gente não briga, né? A gente discute relacionamento. Mas, às vezes o marido está gritando, e a mulher dizendo uma coisa, ele está outra, ele está gritando, ele não sabe nem por que está gritando. Ele gritou porque ela gritou, e vai indo, e vai, e não resolve a coisa. Depois, quando passa, ele diz, puxa, né, que besteira, o que fizemos? Né? Discutimos tanto e para nada. Então, quando você procura desenvolver essa mediação no diálogo, acaba trazendo mais produtividade e mais celeridade para a sua vida. Então, alguns dos objetivos, vou passar meio rápido aqui, né? O objetivo da mediação: estimular o reencontro e a valorização dos vínculos, trazendo respeito mútuo. Esse reencontro, por exemplo, assim, as pessoas, às vezes, quando elas começam um processo litigioso, elas se distanciam uma da outra, elas se afastam uma da outra. E elas colocam alguém para fazer isso. Contratam um profissional do direito, e o profissional do direito, não, eu não falo com você, fala com o meu advogado. Por quê? As pessoas não se encontram mais. As pessoas não se aproximam mais. Então, a mediação proporciona o quê? Reencontro. E valorização dos vínculos, trazendo respeito mútuo. Por exemplo, assim, quando a gente vai fazer uma mediação, normalmente as pessoas, elas estão sobrecarregadas. Uma vez eu fiz uma mediação de um casal, e ela chegou assim com
lista, ela tinha mais ou menos umas 10 laudas. E ela trouxe uma cópia para ele, para o ex, uma cópia para o advogado dele, uma cópia para os mediadores, uma cópia para ela, uma cópia para o advogado dela, e disse assim, olha, eu preciso ler isso aqui. Isso aqui é a minha reflexão e tudo que eu tenho que falar. E daí? Fala ou não fala? Eu disse assim, ok, pode dar uma cópia para mim, por favor? Então, peguei a cópia. Ok. Agora, vira a sua folha. Disse assim, agora, fala o que está no seu coração. O que você nunca conseguiu falar para ele, ou que você tem muita vontade de falar para ele. Coloquei uma folha para ele assim e disse assim, ó, tudo que ela falar, que mexer contigo, que você não se sinta inconfortável, não fale, anote aqui. E assim procedemos. Quando ela começou a falar, ele já começou a reagir, não, vamos aguardar. Por quê? A mediação visa a restauração da boa comunicação. Restaurar uma boa comunicação. Só que quando a pessoa está alterada nas suas emoções, ela tem muita coisa acumulada, muita raiva, muito ódio, muita vingança, muita tristeza, coisas que tinha vontade de falar e não foram faladas durante a vida, esse momento é o momento que eles vêm para brigar. E a mediação é um ambiente que você despotencializa isso, você enfraquece isso e você deixa a pessoa mais natural possível para ela compartilhar aquilo que de fato ela precisa compartilhar. Então, restauração de vínculos, trazendo respeito mútuo. Proporcionar uma compreensão do problema e dos reais interesses. Eu anotei um exemplo aqui de uma possível compreensão dos reais interesses. Por exemplo, assim, você está num atendimento de mediação e tal, a pessoa diz assim para outra parte, se ele continuar me interrompendo novamente, eu vou embora. Porque acontece muito isso. Um está falando, mas deixa eu falar, calma. Daí, a mediação tem um negócio da repetição, né? Quando a pessoa começa a quebrar muito isso, que tudo é tratado no início da mediação, a gente volta. Vamos lembrar os tratos do início? Os tratos do início foram, nós vamos respeitar o outro, vamos deixar o outro falar na hora que ele tem que falar, e tal. A gente repete todo o procedimento, os protocolos da mediação. Por isso que a mediação, às vezes, demora 2, 3, 4, 5 sessões. Não é? E isso, às vezes, você pensa assim, puxa, mas é muita sessão para resolver um problema. Quanto tempo dura um processo? Quanto tempo dura um processo? Uma vez eu fiz uma mediação de um casal, eles tinham um processo de 12 anos. Esse é um processo, uma mediação particular que eu fiz. 12 anos de processo, daí tinha saído a sentença. Só que agora tinha que executar a sentença. E uma das partes disse assim, puxa, não podia resolver isso de forma, para não demorar mais, porque ele executa a sentença, pode levar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, pode 4 anos, depende. Daí me procuraram, pediram o meu serviço, chamei as partes, sentei com eles, 1 semana resolveu. Um ficou com a casa, outro ficou com a empresa, outro ficou com não sei o quê, e tal, e dividiu e tal, eu recebi o meu e fui embora. Então, são coisas que a gente pode colocar em prática, e isso é uma cultura do reino de Deus. A cultura da pacificação é a cultura do reino de Deus. A gente precisa trabalhar essas questões. Porque a gente não consegue resolver isso dentro da igreja, não consegue resolver isso na empresa, e a gente estende os problemas para diversos lugares, e a gente nunca resolve as coisas. Empurra com a barriga. Então, precisamos aprender a resolver e mediar os nossos conflitos, ok? Então, olha só finalizando aqui. Então, ele diz assim, olha, se você continuar interrompendo, eu vou embora. O que ele quer dizer? O que está por trás disso? O verdadeiro interesse dele. Ele está com vontade de ser respeitado. Ele está com vontade de ser escutado. Está com vontade que a sua história seja aceita e seja reconhecido. Pelo menos reconheça
A pessoa pode não acreditar que é aquilo, mas pelo menos reconheça, pelo menos deixa eu falar, pelo menos ouça o que eu quero falar, que a vida inteira eu tive casado contigo, a vida inteira eu trabalhei contigo, a vida inteira eu fui teu sócio, a vida inteira eu comprei contigo, a vida inteira eu negociei com você, e você nunca me ouviu. E eu quero falar para você agora, dá para me ouvir? Então, a mediação ajuda nesse processo de você possibilitar o outro, de fato, trabalhar os verdadeiros interesses. Porque a pessoa, às vezes, o que ela faz? Ela chega lá com uma demanda. Não, eu tenho aqui uma demanda, quanto que é o valor? Eu, na igreja, eu fui responsável por uma liderança na igreja há um tempo, e tem um pastor que ele se sentiu meio injustiçado, e ele entrou com um pedido de direitos trabalhistas. E a questão que ele pediu, o valor final, 450 mil por ter pastoreado a igreja. Daí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que resolve isso? A gente teve que fazer de forma judicial, fez tudo, mas eu fiz assim, disse, não pode ficar assim, tem coisa por trás. Peguei um outro pastor, amigo meu, e fui na casa dele. Como é que você vai lá no seu adversário, sentar com ele e... Não, terminou a audiência, eu disse assim, o senhor vai para casa agora? Eu vou, estou indo na sua casa. Fui lá, sentei com ele, conversei com ele, deixei ele falar, e a mulher dele abriu o coração. Eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Fala. Eu estou muito magoada com o senhor. Sério? Um cara tão legal igual eu. Como é que a senhora vai ficar magoada comigo? E conversamos, e falamos e tal, e ela compartilhou várias coisas. Resultado, resolveu da melhor forma possível, conseguimos uma solução satisfatória para a situação, e a gente conseguiu dar fim naquele processo, porque aproximou o coração. Então, a gente tratou dos verdadeiros interesses, as questões que estavam por trás. Ajudar as partes na construção de um acordo entre si, com um efetivo exercício da cidadania, que é essa pacificação social. Viabilizar um acordo em que os envolvidos mantêm sua autonomia, ou seja, você não tira o direito da pessoa fazer decisões, fazer escolhas, você não toma decisão pela pessoa, a mediação proporciona isso. A pessoa, ela se movimenta. Possibilitar as pessoas envolvidas refletir e se reposicionar em relação ao conflito. Porque quando o conflito está instalado, o que acontece? A pessoa não reflete. Quando a pessoa não reflete, ela não muda a sua posição. Quando ela faz a reflexão, uma vez eu atendi um casal e a mulher queria separar de qualquer jeito. Qualquer jeito, eu quero separar, vou separar, não tem jeito. E ele disse, não, eu não vou separar, imagina, vou separar de ti. Mas não aguento mais, estou vivo no bar e não sei o quê. Mas não vou separar, imagina, você vai casar com outro cara, o cara vai cuidar dos meus filhos, não vou separar, não. Eu quero ficar casado. E ela disse, mas eu não quero mais, mas eu quero, não quero. Ficou naquele negócio, né? Deus disse assim, vamos ver o que dá para fazer aqui. Deus disse assim, como é que vocês se conheceram? Daí ela olhou para ele. Daí olhou para ele assim, disse, é complicado assim falar. E tal. E daí começou a relatar como é que conheceu e tal, é o que me atraiu, era um homem trabalhador, isso, aquilo, outro, tal. Mas uma das coisas que ela tinha falado antes, que ele não era trabalhador, eu disse, mas como é que pode? Então, uma coisa confusa. Tu casou com um cara porque é trabalhador, ele não é trabalhador. Não, ele é, mas só que agora está me dando muita raiva, e eu não consigo ver nada de bom nele. Por quê? Porque a pessoa não consegue refletir, não reflete, não se reposiciona. Então, quando a pessoa reflete, ela consegue mudar a forma de olhar para o mesmo problema. Você se desloca, a pessoa se movimenta, ela passa a olhar de um jeito diferente. Disseminar a cultura de pacificação social, estimular a prestação de serviços de autocompositivos de qualidade. Vamos lá. Tentar evitar um sentimento de rivalidade e polarização. Todo mundo que quer resolver um conflito, ele sempre acha que o outro que tem que mudar. Sempre acha que o outro que tem que perder.
sempre acha que o outro tem que fazer tal coisa. Então, ficam nas pontas. Quando você trabalha a questão da mediação, então você evita esse sentimento de rivalidade, de disputa, de polarização, e você ajuda a pessoa a entender. Por exemplo, toda pessoa que vai fazer mediação, ela tem que entender o quê? Por exemplo, se vai para um processo judicial, a pessoa está arriscada a perder ou ganhar. Se vai para a mediação, ela vai para negociar, vai para abrir mão de alguma coisa, e o outro vai abrir mão de alguma coisa. Por isso que a mediação é uma forma amigável, autocompositiva, de resolver essas questões. Beleza? Os benefícios: diminuição dos custos processuais. Quanto custa um processo hoje? Depende do tamanho da demanda. Qual o custo de um processo hoje? E a questão dos custos não está ligado somente à questão financeira. Está ligado a questões emocionais, saúde, desgaste emocional. Imagina quanto tempo a pessoa fica, às vezes, leva para resolver um problema. Tem audiência tal dia, o advogado faz a comunicação, a intimação, daí aquele coração acelera, aumenta o estresse, e a pessoa toda a vida, e daí aquele processo é 10 anos, 12 anos, 15 anos, tem processo. Esse dia eu estava conversando com uma menina que faz movimentação dos processos no fórum, e disse, olha, tem processo no nosso fórum aqui que é de 70 e pouco, 78, 79. Imagina, sei lá se já venceu, não? Mas por que todo esse tempo e desgaste, se tem audiência de novo, se não tem, a pessoa acaba sofrendo emocionalmente, tendo prejuízos, e o prejuízo financeiro também, ele é alarmante. Então, quando a pessoa... Tem algum operador de direito aqui? Advogado? Lá atrás. Então, uma das cláusulas lá da OAB, acho que é no artigo 3º, inciso 1º, acho que fala que uma das coisas que o advogado deve fazer é instruir a pessoa que pode fazer essa autocomposição, pode ir pelo serviço alternativo de mediação. Então, quando você estimula, né, todos ganham, o advogado ganha, né, a família ganha, a pessoa ganha, e já disseram que eu tenho que parar. Celeridade na resolução dos conflitos, resolve mais rápido. Um processo que estava 12 anos rolando, resolveu em uma semana. Vamos lá. Restauração da comunicação. Normalmente as pessoas não se comunicam mais, né? Eu anotei uma frase aqui de uma pessoa. O Mário Quintana fala assim, ó: quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. E o Peter Drucker fala assim: o mais importante em uma comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Então, às vezes, a pessoa está dizendo... eu sempre digo assim, que as mulheres são mais complexas, assim, né? A minha esposa, esses dias, falou para mim assim, nós estávamos lá em casa, um monte de coisa, ela disse assim, ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, ainda tenho que lavar essa louça. Eu não entendi o que ela queria dizer. Eu não entendi direito. Daí, eu explica melhor. Daí ela disse assim, lava a louça para mim. A neurociência explica isso, porque a gente é lento assim? Explica, né? Não perder contratos comerciais, evita danos afetivos, sofrimentos, né? Principalmente quando é uma empresa familiar e tal, e desenvolve uma cultura de pacificar, aprendizagem para resolver problemas futuros, porque se a pessoa fez uma mediação, usou a mediação como recurso, não acessou primeiro o judiciário, essa pessoa aprendeu a fazer mediação, os próximos processos que ela vai fazer? Mediação. Se ela encontra um amigo brigando, o que ela vai fazer? Mediação. Ela vai tentar resolver através da mediação. Satisfação de ambas as partes e responsabilidade nas decisões. Quem decidiu? Nós. Quem decidiu? As partes. E finalizando, só lembrando, né, que já há a possibilidade, vai fazer um contrato, de venda de um produto, de alguma coisa, fechar um contrato com alguma empresa, você pode colocar uma cláusula
no seu contrato. Que o primeiro meio de resolução de qualquer demanda judicial que tiver, seja feito através, primeiramente, do serviço de mediação de conflitos ou conciliação. Não é? Tem outras formas também de fazer resolução de conflito, mas ou mediação ou conciliação. Então, pode colocar lá numa cláusula, que isso já está acordado em contrato, o que pode ser feito futuramente. E eu quero fechar com esses 2 versículos, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são o quê? Filhos de Deus. Então, você é um promovedor de paz. Um mediador promove a paz. Seja um bom mediador. Faça a mediação da sua empresa, faça a mediação da sua família. 1 Coríntios 6, diz assim: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Porque Paulo está dizendo assim: vocês estão fazendo briga, vocês estão levando os irmãos diante do juízo, vocês não conseguem resolver problemas da vida. Então, junte alguns irmãos aí da igreja e julgue essa causa. O que é isso? Nós precisamos desenvolver na nossa vida, nas nossas empresas e também na igreja e também na família, uma mentalidade mediadora para tentar resolver os conflitos de forma pacífica, que traz paz social, que traz restauração para todas as coisas. Ok? Obrigado.